Oiê, tudo bem? Mais um tutorial de auto-make pra vocês, espero que gostem. Comecei fazendo a hidratação da minha pele com o Hydrate Make da Estal, que é um hidratante pra maquiagem, espalhei por todo o rosto. Apliquei o primer da Tracta na minha zona T. Eu utilizei a base da Dalla e misturo duas cores pra ficar certinho o meu tom. Espalhei com a esponjinha. E vou utilizar o Total Cover da Dalla também, na cor 1. Pra fazer a correção e iluminação do meu rosto. Então, vou aplicando com um pincelzinho toda a área de iluminação do meu rosto. E dou os acabamentos com a esponjinha. Vou fazer o contorno em pó, misturo 2 tonzinhos de contorno. E faço o contorno do meu rosto como normalmente eu faço, ali na bochecha, subo nas têmporas, na testa e no maxilar na ponta do queixo. Vou aplicar o blush, aplico em direção ao contorno. Dou uma batidinha no nariz e no queixo. Vou aplicar o iluminador, eu utilizo essa paletinha da Miss Rose. E eu pego um pouquinho de cada cor e aplico ali em cima do blush, né, acima do blush. Levo ali nas têmporas, acima da sobrancelha também. E nos pontos centrais do meu rosto também. Vou selar com o pó da Boca Rosa, mas primeiro tiro as marcações abaixo dos olhos. E aí venho depositando pó, toda a parte de iluminação praticamente do meu rosto, tá? Onde eu apliquei o corretivo, eu vou aplicando o pozinho solto. E aí vou deixar ele descansando e vou corrigir minha sobrancelha com a pastinha da Mahave. Então faço o desenho natural dela mesma, começo pela parte de baixo. E aí vou pra parte de cima, esfumo bem o comecinho. Faço a correção dela ali abaixo com o corretivo e aplico o corretivo em toda a pálpebra. Agora misturo 2 pós compactos para retirar o excesso do pó solto do meu rosto. E vou aplicar o spray fixador de maquiagem da Estal também. Espero secar e vou pros olhos. Eu dou uma leve selada no meu olho, tá? No corretivo, bem de leve mesmo. E aplico o iluminador abaixo da sobrancelha. Vou utilizar esse marrom, que é da RZ Makeup. Mas pode ser qualquer marrom que você tenha. Aplico uma caminha de pó antes de começar, tá? Pra não cair sombra. E aí vou aplicar direto no meu côncavo, tá? Bem no côncavo mesmo. Vou fazer isso no outro olho também. Pigmento bem a cor primeiro, pra depois eu esfumar, tá bom? Tiro o excesso do pincel na minha mão. Aí vou pegando no finalzinho do pincel e vou esfumando as bordinhas com a mão bem levinha, até eu não ver mais a marcação do marrom. Vou utilizar essa sombrinha que é da Estal, unitária, com um pincel mais fofinho, pra dar acabamento ali no esfumado, tá? Ela não precisa cor nenhuma, é só uma borrachinha mesmo. Vou aplicar o lápis da Ruby Rose preto, pra fazer a base da minha sombra preta, tá? Eu gosto de fazer isso pra pigmentar bem o preto e pra durar mais. Então, aplico o lápis e daí venho com o pincel mais firminho, esfumando as bordinhas do lápis primeiro, tá? Faço isso antes do lápis secar, então tem que ser meio rápido. E aí, venho com a sombra preta da Estal também e venho selando primeiro todo o lápis, aplicando a sombra, selando todo o lápis. E aí, depois, com o pincel de esfumar bem pequenininho, eu vou esfumando as bordinhas do preto primeiro, tá? Sem sombra nenhuma. Aí, eu vou pegar um pouquinho do marrom que eu utilizei e vou esfumando as bordinhas, tá? O preto, a gente não esfuma com o preto, a gente sempre esfuma com uma outra cor, no caso, eu tô esfumando com o próprio marrom ali. Aí, voltei com o pincel pra dar mais uma esfumada e com um pincel maior também, olha a diferença de um olho pro outro. Aí, eu retiro toda a parte do pó ali de baixo, né, que eu utilizei. Vou aplicar o mesmo lápis na linha d'água, e um pouco afora também, um pouco abaixo dos cílios inferiores. Esfumo com a sombra preta. E aí, por último, com a sombrinha marrom também. O acabamento com um pincel maiorzinho, eu vou aplicar esse pigmento da Ludurana, que ele é douradinho. Então, eu vou espirrar o spray fixador da Estal no pincel e vou aplicar o pigmento no cantinho interno do meu olho, tá? Ele ficou meio aglutinado, mas depois eu fui esfumando e deu certo. Vou aplicar os cílios, eu utilizo a sacolinha da Duo. Tô aplicando ali, primeiro o meio e depois as laterais. Fazendo o contorno do meu nariz, que eu esqueci de fazer depois que eu selei, tô fazendo agora.
Vou utilizar a máscara Trópico da Ruby Rose. Primeiro eu aplico nos cílios inferiores. Depois aplico nos cílios superiores, para unir com o postiço. Apliquei o batom da Style, que é o Samba. E esse é o resultado da nossa maquiagem de hoje, um olho preto. Eu gosto muito dessa proposta de maquiagem, é fácil de fazer, fica lindo e valoriza muito o olhar. Então é isso, me siga no Instagram, um beijo e até mais.